Vamos começar as correções do capítulo 7, página 38. Eu tô aqui com o chat aberto, se ficar dúvida, vocês me param, tá? Que eu vou tentando esclarecer, tudo bem? Então, lá no exercício 1, nós começamos com a forma de fatoração chamada fator comum em evidência. Então, nós temos lá A mais AB mais AC. E aí, a gente tinha que fazer a fatoração desses termos. Primeira coisa, no fator comum em evidência, nós temos que olhar o que está em evidência, ou seja, o que aparece nesse termo e nesse também. E aí, a gente viu que é o A, a letra A. Então, o A, ele está em evidência, ele vai para fora. E o que sobrou, ele entra dentro do parênteses. Então, aqui para virar AB, é A vezes B. Não tem nenhum sinal entre eles. Lembra, eu falei que quando não tiver uma letra ou um número e logo em seguida um parênteses, é como se existisse ali uma multiplicação. Então, A, para ficar AB, é A vezes B, mais, para virar AC, é A vezes C, tá? Sobrou lá dentro. Isso aqui acho que a gente já chegou a fazer, legal. Aí, na letra B, deixa eu copiar aqui alguns direto para a gente ir resolvendo rápido. Eu tenho ali na B 5x mais 5y. Na C, eu tenho mx mais my menos mz. Tenho também na letra D, deixa eu ver se aparece para vocês. Aparece. Letra D, 3a mais 3. A letra E, nós temos x à quarta mais x à terceira, mais x à segunda. E na F, nós temos 2x mais 4y mais 6z. Certo? Deixa eu ver se apareceu todos para vocês. Apareceu. Ótimo. Ali no meu vídeo não apareceu, mas não tem problema, depois eu posiciono a câmera. Então, olha só. Vamos olhar aqui na letra B. O que aparece de comum aqui, ó? 5x mais 5y. O 5, né? O 5 apareceu aqui e aqui. Então, o 5 é um fator comum em evidência. O que sobrou vai para dentro do parênteses. Para ficar 5x, é 5 vezes x. Olha o sinal do outro termo, tá positivo. Para virar 5y, é 5 vezes y. Para fora, tá? Na letra C, nós temos três termos. Eu tenho o mx, o my e o mz. Ou seja, o que aparece de comum? O M está presente em todos os termos. O M vai para fora. O que sobrou fica dentro do parênteses. Para ficar mx, vai ser m vezes x. Para ficar MY, ó, lembrando de olhar sempre, gente, aqui o sinal que acompanha que está na frente de cada termo. Aqui está positivo, então aqui vem mais. Para virar MY, M vezes Y. E aqui, ó, o sinalzinho menos. Para virar MZ, M vezes Z. Tudo bem? Olha lá na letra D. Presta atenção no sinal só ali, tá, Pedro? Aqui que você colocou, aqui é negativo. Continuando, eu tenho 3A e 3, que é comum, o próprio 3. 3 sai para fora, dentro do parênteses, o que restou. Então, para ficar 3A, 3 vezes A. Só que aí é aquele esqueminha que eu falei para vocês, né, gente? Ó. Para ficar o 3 aqui, o 3 já está fora. Eu tenho que pensar que número vezes 3 dá 3.
Então, seria o 1 aqui. Aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1. Logo, aqui dentro do parênteses, eu coloco mais 1 para ficar 3 vezes A, 3A, mais, 3 vezes 1, 3, tá? Então, só para a gente não se confundir. Tem algo grande na direita que não dá para ver. O que seria Então, aqui na letra E, olha só, eu tenho x elevado à quarta, x elevado à terceira e x elevado à segunda, né? Ou seja, o x está presente em todos. Para eu colocar aqui de fora, ao lado de fora, eu tenho que olhar o menor expoente. Nesse caso, eu tenho x elevado à quarta, e x elevado à terceira e x elevado à segunda. O x elevado à segunda é o menor expoente, então ele vem para fora, x elevado à segunda. E aí a gente tem que pensar naquela regrinha da potência, né? Na multiplicação. Por exemplo, quem é o x elevado à quarta? É a mesma coisa que o x elevado a 2 vezes x elevado a 2. Lembra que a gente viu isso? Porque x elevado a 2 vezes x elevado a 2 dá x elevado à quarta. Quem é o x elevado a 3? É o x elevado a 2 vezes o x elevado a 1 ou somente x. Porque aí eu somo os expoentes, né? Então, o x elevado a 2 vai para fora, tá? E aí, para o x elevado a 2 virar x elevado à quarta, ele tem que multiplicar por x elevado a 2. Para x elevado a 2 virar x elevado a 3, ele tem que multiplicar pelo que sobrou. O x elevado a 2 está lá fora, sobrou o x elevado a 1 ou somente x. Então, vamos colocar lá mais x. Quem quiser colocar um aqui em cima, tá certo também. E para virar o x elevado a 2, já tem x elevado a 2 lá fora. Lembra? É a mesma coisa desse sistema. Aqui fora eu coloco 1, porque 1 vezes x elevado a 2 é x elevado a 2. Então, nesse caso, quando coincidir o próprio valor está fora e eu ter que colocar um valor aqui dentro, eu coloco o próprio 1, tá? Aí aqui a letra F, eu tenho 2x, 4y e 6z. Nossa, professora, não tem nada de comum aí? Tem sim. E vamos pensar, sempre a gente tem que olhar os múltiplos, também a questão dos números. Então aqui, quem é o 2? Eu tenho 2, quem é o 4? O 4 é o 2 vezes 2. Quem é o 6? É o 2 vezes 3. Então o 2, ele é um termo comum, sim, né? Então, o que eu faço? Eu coloco o 2 como termo comum aqui fora. O 2 ele sai. E aí, o que sobra? Para virar 2x, é o 2 vezes x. Para virar o 4y mais, é o 2 vezes 2y. 2 vezes 2y, 4y. E para virar 6z mais, lembra sempre de olhar o sinalzinho, mais o 2 vezes o 3, o 3 e a letra que sobrou lá, Z. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Ótimo. Então, olha lá, começou a complicar um pouquinho mais, mas assim, é aquele mesmo sistema, a gente tem que olhar com atenção para ver os termos em comum. Então, aqui, o que aparece nesse primeiro termo, que aparece nesse segundo? O A, né? O A está presente. Já sei que o A é um termo em comum. O A vai para fora. O que ficou dentro, o que sobrou. Aqui, eu tenho o A quadrado, não posso esquecer. Então, para virar A quadrado, lembra na regra da potência? A mesma coisa que A vezes A. Em cima é como se tivesse 1, a gente soma esses expoentes. Então, A para virar A quadrado é A vezes A. Só que ainda tem o B aqui, então a gente coloca aqui, A vezes AB dá A quadrado B, que é exatamente esse primeiro termo. Muito bem, mas o A já tá aqui fora, Para continuar sendo A, lembra da regra, eu multiplico por 1 e acabou, tá?
Bem isso mesmo, bem simples. Na H eu tenho 2AB e 4AC. Então, eu já sei que tem o A em comum, mas aqui eu tenho um número também, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui o 4 é o 2 vezes 2. Então, o 2 também está presente aqui, ou seja, o 2 também é um fator em evidência. Então, quem seria o fator em evidência total? O 2A. O 2A vai para fora. E aí, o que sobra dentro do parênteses? Para ficar 2AB, é 2A vezes B. Sobrou o B. E para virar 4AC, eu já tenho 2A aqui, ó. É positivo, já colocamos o sinal de mais. Então, já tenho um 2 aqui fora. Então, virou. E já tenho um 2A, desculpa. Então, eu tenho, sobra um 2 e o C. Então, o 2C. Gente, vocês vão falando aí se tá difícil, tá? Legal, o Pedro fez ali, bacana, Pedro. Muito bem. Aqui, ó, o I. 8x² mais 12x. O que está em evidência? Já olhei que tem x aqui, tem x aqui. Já sei que o x é em evidência. Mas vamos olhar o número. Quem é o 8? Eu posso pensar no maior deles, tá? Eu vou colocar sempre para fora o maior. Vocês vão falar, professor, o 8 é o 2 vezes 4. Tá bom. Vamos colocar aqui que o 8 é o 2 vezes 4. Quem é o 12? Aí vocês vão falar, o 2 vezes 6. Mas eu tenho que buscar um termo comum maior. E se eu pensar, o termo comum maior é o 4 vezes 3 também dá 12. O 3 vezes 4, enfim. Ou seja, se eu colocar o 4 vezes 3 aqui, eu vou ver que o 4 está presente nesses dois. É o maior termo, né? Então, o 4 vem para fora com um x. E aí, o que sobrou dentro? Para virar 8x ao quadrado, é o 4 vezes 2. 4 vezes 2 já deu 8. Aqui tem um x, para virar x ao quadrado, falta outro x aqui dentro. Mas, e aí, para virar 12x, eu já tenho um 4 aqui fora, sobrou o 3. O x também já está lá fora, não tem mais nada, sobrou exatamente isso. E para finalizar na letra J, esse exercício, o que nós temos em comum? Aqui eu tenho o y, eu já vi que o y aparece nos freios. Muito bem, o y é comum. Aqui eu tenho 3, aqui o 6, quem é o 6? É o 3 vezes 2, e quem é o 9? É o 3 vezes 3, ou seja, o 3 também é um fator em evidência. Então, coloca lá fora o 3y, que ficou em evidência. O que sobrou dentro do parênteses? Para ficar 3y ao quadrado, é 3y vezes y. Olha o sinalzinho aqui de menos, menos aqui na frente, para virar 6y cubo x, ó, lembrando, se tem, primeiro vamos pensar no número. Se o 3 já está lá fora, quem sobrou do número? 2. Então, coloco o 2 aqui. Agora, vamos pensar na letra. Eu tenho um y aqui. Para virar 3, porque o y está 3, eu preciso y2 lá dentro. 2y. Muito bem. E aí, eu preciso também do quê? Do x. Está faltando o x aqui, né? Então, deixa eu virar aqui o computador para vocês verem. Opa, aí. Faltando o quê? O x também. Então, é 2y² x. E aqui para virar 9y, mas já tem um 3y aqui fora, sobrou somente o 3. Tudo bem até aqui? Então, agora no exercício 39, né, da página 39, desculpa, exercício 3, nós temos a fatoração por agrupamento, né? Então, qual que é a diferença do agrupamento para o fator comum em evidência que a gente estava vendo? No fator comum em evidência, a gente tinha um elemento que era comum em todos os termos. E a gente colocava ele em evidência, fora do parênteses, e o que sobrava dentro do parênteses. No agrupamento, a gente vai perceber que tem alguns blocos comuns, ou seja, por exemplo, eu olhando aqui, eu vejo que o A é comum somente nesses dois termos. E o B
é comum nesses outros dois termos, ou seja, nem todos. Aí vocês vão me falar, ai professora, mas eu posso pegar o M, que é comum aqui e aqui, e o N, que é comum aqui, também dá, tá? Então você vê que eles compartilham elementos em comum, mas não todos são comuns, né? Então nesse caso, o que nós fazemos? Nós separamos esses blocos. Então, por exemplo, aqui eu vou separar esse bloquinho, eu tenho um AM mais AN, e vou olhar quem está comum nesse bloco. Nesse bloco o que está comum é o A, ele vai para fora o A. O que sobra fica dentro do parênteses. Então, o que sobrou dentro do parênteses? Sobrou o M mais, olha o sinal, gente, o N. Muito bem, vamos olhar aqui nesse outro bloquinho. Vamos colocar aqui esse sinal de mais que está aqui. Eu tenho comum nesse outro bloquinho o B sai para fora. E o que sobrou lá dentro? O M mais o N. Se vocês olharem, vocês vão sempre perceber que no fator por agrupamento, os termos que estão em parênteses são os mesmos, são semelhantes. Então, o que nós fazemos? Nós agrupamos novamente no segundo passo. Esses que estão fora, eles vão para dentro de um parênteses. Então, eu coloco o A mais B, o que está fora dentro de um parênteses, multiplicando uma vez só esse parênteses comum. Ele repetiu aqui e aqui, então é M mais N de comum, tá? Então fica exatamente assim. Olha esse outro aqui. Eu posso pensar nesse agrupamento. Eu posso pensar pelo ponto de vista do Y, como eu posso pensar pelo ponto de vista aqui do W, tá? Então, ou eu posso pensar pelo ponto de vista do X e agrupar esses dois, e do ponto de vista do Z. Tanto faz, gente, é a ordem, não importa, vocês vão ver que a gente chega sempre no mesmo valor. Então eu vou pensar do ponto de vista aqui do Y, que está presente nesses dois termos, e aqui do ponto de vista do W, que está presente nesses dois termos, tá? Então aqui, o Y está presente nos dois, ele vem para fora. O que sobrou dentro do parênteses? Para virar XY, é o Y vezes o X. Ai, professora, mas vai ficar errado, porque vai ficar YX e não XY. Lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, tá? Então é a mesma coisa. Aqui eu tenho um sinalzinho de menos, ponho menos lá. Para virar YZ, é Y vezes Z. Muito bem, fiz o meu primeiro parênteses, vamos para o segundo, mas aqui o W está presente, é comum, vem para fora. E aí o que sobrou? Para virar WX, W vezes X, olha o menos aqui fora, para virar WZ, W vezes Z. Muito bem, terminei a segunda etapa. Observei que esse parênteses é igual a esse parênteses, então deu certo. O que a gente vai para a segunda etapa? O que está fora vem dentro de um parênteses, ó, Y mais W. Um parênteses multiplicando uma vez esse parênteses que é comum, X menos Z, tá? Muito bem. E aí, para fechar aqui até a nossa letra C, as outras, né, a D e a E nós resolveremos na semana que vem. Então, para fechar, a gente tem aqui a letra C desse exercício 3. Então, eu vou pegar aqui o que está comum. Eu vou pegar esse termo aqui onde o X é comum e vou pegar esse termo aqui onde o Y é comum. Então, aqui o X é comum, ele vem para fora. O que sobrou? Sobrou o A mais B. Muito bem, mas quem é comum aqui? O Y vem para fora, quem sobrou? O A mais B. E agora, o que está comum? O que está fora? Eu lanço dentro de um parênteses
x mais y, multiplicando uma vez esses parênteses que se repetem, a mais b, tá? Exercício 4 da página 39, nesse caso a gente vai falar sobre a diferença de dois quadrados, né? Primeira coisa para a gente calcular a diferença de dois quadrados, gente, a gente vai usar a raiz, né, de cada um desses termos. Então, por exemplo, esse x quadrado, eu vou jogar ele dentro de uma raiz de x quadrado. E depois, o segundo termo também eu vou jogar dentro de uma raiz, y ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que nós temos uma raiz quadrada, o índice dessa raiz aqui é 2, ele não aparece, mas a gente tem que entender que é o 2. E aí, para resolver na potência, lembra a gente faz aquele cancelamento, o valor que está aqui eu cancelo com esse aqui de fora, então cortei esses dois, saiu x da raiz, cortei esses dois, saiu y da raiz. Ou seja, a raiz de x ao quadrado é x, raiz de y quadrado é o próprio y. Acabou nosso problema. Quando a gente tirou a raiz, a gente já resolveu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e vou fazer uma soma e uma multiplicação e uma subtração deles, multiplicando os termos. Ou seja, como é isso, professor? Eu vou fazer x mais y vezes x menos y. Ou seja, a diferença de dois quadrados. Então, é a soma vezes a diferença. Só isso, tá? Olha esse daqui, ó, o b. Vamos tirar a raiz quadrada de a ao quadrado. Ó, cortou esse índice com esse, raiz de a quadrada é a. E qual que é a raiz de 36? Bem, raiz quadrada de 36 é 6. Fizemos isso, já resolvemos o exercício. Vamos pegar esses valores e fazer uma soma e uma subtração. A mais 6 multiplicando por A menos 6. Muito bem. Próximo, letra C. M ao quadrado, raiz de M ao quadrado, corta este com esse, raiz de M ao quadrado é o próprio M. E qual que é a raiz de 1? Raiz de 1 é o próprio 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, como que eu faço então? Descobrir esses valores, soma e subtrai ele na multiplicação. M mais 1 vezes M menos 1, tá? Fizemos aqui, vamos para o nosso último ali, que é a letra D, aqui em cima. Então, eu tenho lá, agora, ó, eu tenho que jogar esses dois termos dentro da raiz, tanto o 4 como o x quadrado. Então, ó, joga lá, 4x quadrado. Então, qual que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. E esse x, eu corto esse 2 com o índice aqui da raiz, que é 2, saiu o x sozinho lá fora. Então, raiz de 4x quadrado é 2x. E a raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Resolvi isso, só jogar lá. 2x mais 3 vezes 2x menos 3. Acabou, tá? Vamos lá na página 40 agora, o exercício 5. Nós resolveremos os dois, que é o trinômio do quadrado perfeito. Então, olha lá, na letra A. Eu tenho uns passos semelhantes ao que nós acabamos de ver na diferença de dois quadrados, tá? Então, só que ele tem um passinho a mais, só isso. Primeiro passo, eu vou ter que tirar a raiz do primeiro e do terceiro termo. Então, eu vou tirar a raiz desses daí, sempre do primeiro e do terceiro, o segundo não, é um outro passo para o segundo termo, tá? Que a gente já vai conversar. Então, primeiro a raiz dos extremos, do primeiro e do terceiro termo. Então, raiz de x ao quadrado é o quê? Corta esse 2 com esse índice 2, sai o x, é o próprio x. A raiz de 9 é o 3, tá? E aí, quem é o termo central? O termo central
é 2 vezes o primeiro pelo terceiro termo. Então, eu vou fazer 2 vezes o x vezes o 3, tá? Então, eu multipliquei 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x. E eu observei que exatamente esse 6x é esse termo central. Se der certo isso, significa que isso é um trinômio. Eu preciso ver, porque nem sempre dá certo. Pode acontecer da resposta dessa raiz multiplicado por esse, não dá, e depois vezes 2, não dar esse termo central. Se não der, então eu já escrevo aqui que isso não é um trinômio do quadrado perfeito. Só será quando acontecer esse fato. Aconteceu, isso é só uma verificação, eu não vou utilizar esse termo. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar somente esses 2 termos mesmo. Eu vou fazer o x e o 3, vou olhar o sinal do termo central. O termo central é positivo, então aqui vai ser mais. Peguei o primeiro e o terceiro e só elevei eles ao quadrado, tá? Somente isso. Então, a resposta dessa A, isso é um trinômio do quadrado perfeito, eu posso escrever, é um trinômio, e a resposta é x mais 3 ao quadrado. Olha lá no exercício B, na letra B. Eu tenho a mesma coisa, vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer a raiz quadrada de x ao quadrado, esse 2 corta com esse índice, saiu x, e vou fazer a raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Fiz esses 2 passos, vou para o terceiro passo, vou multiplicar 2 vezes o primeiro termo, que é x que deu, vezes o segundo termo, que é 5. E aí, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 5, 10x. 10x deu exatamente o 10x aqui, ó. Então, é um trinômio. Já descobri que é. O que eu faço agora? Pego esse primeiro e esse segundo termo, escrevo aqui. Olha o sinal do termo central. O sinal é negativo. Coloco o menos aqui. E aí, jogo isso tudo ao quadrado. Acabou o exercício.